Que se enfureçam o mar, que o universo trema e que as nuvens chovam raios, nada atemoriza uma consciência justa. A virtude leva consigo a tranquilidade. Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. A frase com que abrimos o nosso programa de hoje é do escritor Matias Aires em sua obra de 1752, Reflexões sobre a Vaidade entre os Homens. É sobre este tema que queremos refletir no programa de hoje. A importância de termos uma consciência limpa, uma consciência tranquila. Até onde pesquisei, nós podemos compreender a consciência como toda a gama de conhecimentos que nós possuímos e que está relacionada com nossos atos, com os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Sendo assim, até certo ponto, a consciência pode ser considerada a essência do ser, bem como a fonte da verdade e do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Dentro deste enfoque, a consciência é uma função do espírito. Ela funciona como um monitor interno do nosso comportamento. Ela nos diz quando alguma coisa está certa ou quando alguma coisa está errada. Consequentemente, o nosso conhecimento dos padrões e diretrizes que o próprio Deus, nosso Pai, estabeleceu para nós, e assim, obviamente, afeta enormemente a nossa consciência. Por isso, não adianta querermos nos enganar a nós mesmos. Há quem diga que nossa consciência é nosso juiz. Não sei se podemos afirmar isso categoricamente, mas a verdade é que quando fazemos algo errado, nossa consciência se torna assim nossa inimiga. Quando nós fazemos alguma coisa errada, não adianta fugir. De vez em quando nós sofremos pensamentos e sentimentos de acusação. Todas as vezes que lembramos do assunto, vem à nossa mente esta acusação. Mesmo que ninguém saiba que nós pisamos na bola, mesmo que o nosso erro tenha ficado em segredo, o problema é que nós sabemos. Quanto mais tempo levar para você se redimir de sua culpa, do seu erro, mais insuportável a sua consciência se tornará, pois você vai ter mais uma a te condenar além da vítima. Contarás também como carrasco o peso implacável de sua consciência. Na própria Bíblia Sagrada, a palavra consciência é repetida inúmeras vezes. E contrariamente do que se costuma dizer, eu não concordo que a consciência é a voz de Deus. Pode até ser, mas nem sempre, já que a consciência pode ser uma boa guia ou uma má guia. Assim, como indicadora de uma má direção, jamais a consciência poderia ser a voz de Deus. Da mesma forma que a dor física pode ser um alerta para danos causados ao corpo, a consciência pode ser um alerta sobre os danos que podem estar sendo causados à alma por alguma ação que nós praticamos ou pretendemos praticar. A consciência pode servir como um sistema de alerta para o homem. Deus nos deu uma consciência para podermos ficar longe de problemas. Se ignoramos a nossa consciência por muito tempo, não sentiremos mais a convicção de Deus quando fomos culpados pelo pecado. As pessoas ficam endurecidas quando ignoram o seu senso natural de certo e de errado. Isso acontece até com pessoas que se professam cristãs. Quanto mais o coração das pessoas for duro, mais dificuldade elas terão de ouvir a voz de Deus. Nesse caso, a consciência delas não funciona como Deus planejou. Como disse o escritor Matias Aires na citação que fizemos na abertura deste programa, em outras palavras, resumindo, a consciência tranquila é o bem
mais valioso que uma pessoa pode ter. Pois quando se tem algum tipo de peso nela, não se pode dormir, nem se viver plenamente e nem na intensidade que naturalmente seria o nosso desejo e como Deus planejou para nós. Por isso, se nossa consciência nos acusa e nós persistirmos no erro, ficamos divididos em nós mesmos, enfraquecemos, acabamos errando mais e mais e o ciclo continua. Se isso acontecer contigo, meu irmão, o que fazer? Como se livrar disso? Se ainda não parou de cometer o erro, pare imediatamente. Troque os seus hábitos e rotinas que lhe levaram ao erro por outros melhores para não cair novamente. Faça os ajustes e mudanças necessárias para isso. Por exemplo, rever, questionar até uma amizade. Arrependa-se de seu erro, confesse o seu erro, porque isso lhe faz prestar contas a alguém maior que você. Porque é o Pai quem dá o maior perdão e nos ajuda também a nos perdoarmos. Se o seu erro prejudicou alguém, restitua, conserte-se, apague o mal fazendo bem por aquela pessoa. Considere os benefícios de confessar e vir a ficar limpo. Não por você, mas por quem você precisa ouvir a sua confissão. Pergunte-se de repente até o próprio envolvido que faz parte do peso em sua consciência não precisava ouvir um pedido de perdão de você mesmo e saber por você mesmo que poderá ficar sabendo a qualquer momento por outras pessoas. Divida seu fardo com alguém, o seu confessor ou outra pessoa em condições morais e espirituais sadias podem ser muito úteis em lhe ajudar a ter uma nova perspectiva sobre o assunto. Por fim, aprenda com seu erro. Veja como é difícil limpar a consciência. Vale a pena sujá-la de novo? Não há travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. Estime-a. Tenha em mente ainda que qualquer que seja o problema pairando sobre a sua consciência, ele sempre pode ser resolvido. Mantenha a sua consciência limpa e aproveite o melhor da vida. O verdadeiro sucesso está em ter paz de espírito, em ter a consciência tranquila, em buscar a melhoria interior. Busca esta que deve ser constante. Como diz Thomas Paine, eu admiro aqueles que conseguem sorrir com os problemas, reunir forças na angústia e ganhar coragem na reflexão. É coisa de pequenas mentes encolher-se, mas aquele cujo coração é firme e cuja consciência aprova sua conduta, perseguirá seus princípios até a morte. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós faremos um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Diz uma história que havia um jovem tolo
para o qual foi dada uma faca, serrilhada de um lado e cega do outro. Ele recebeu a faca com a parte cega para cima, e por causa disso, só observou e admirou tal parte. Ele inicialmente começou a passar o dedo sobre o mesmo lado da faca e observou que nada lhe acontecia. Após algum tempo, ele começou a passá-la no braço e percebeu que também nada lhe acontecia. Assim concluiu que a faca era inofensiva. Quando chegou em sua casa, tão empolgado quanto desavisado, chamou sua mãe e mostrou-lhe a faca. Ele falou que a faca era inofensiva e, para provar, passou a parte cega em seu braço. Ao passo que a sábia mãe somente disse para ele tomar cuidado para que não se cortasse. O jovem ficou revoltado com a mãe. Como uma faca tão inofensiva faria algum mal para mim? Então passou a provar a sua tolice, demonstrando a muitos quão inofensiva era a faca. Em uma demonstração, por desaviso e descuido, ele inverteu o lado da faca e, ao passá-la no braço, obviamente, cortou-se e, desesperado, jogou a faca longe e exclamou: "Esta não é a minha faca. Esta nunca poderia ser minha faca. Eu quero a minha faca." Ao chegar correndo em casa, sua mãe tratou-lhe o ferimento e lhe disse: "Jovem imprudente, eu não te avisei que você poderia se cortar com aquela faca? Mas você, em sua tolice, ignorou que aquela faca possuía 2 lados e por isso se machucou. Ainda bem que você está vivo. Nunca lhe passou pela cabeça que você podia ter até se matado?" Após recuperar-se, o jovem, triste com sua tolice, voltou ao local onde tinha jogado a faca. Ao pegá-la, um temor correu-lhe pela espinha. Agora ele conhecia, agora ele verdadeiramente a conhecia. Assim é mais ou menos a nossa consciência. Todas as vezes que temos a consciência tranquila, podemos estar alisando o lado inofensivo da faca e nada de mal nos atemoriza. Mas, ao contrário, se temos o peso em nossa consciência, é como se estivéssemos passando os dedos imprudentemente sobre o lado do corte afiado, podendo a qualquer momento nos machucarmos e ainda causarmos problemas ou preocupações a outras pessoas. A consciência tranquila diante de Deus muitas vezes nos leva a romper com o sistema deste mundo. Aquele que optou pela consciência às vezes poderá estar na contramão do mundo, não se deixando formatar pelos ditames, conceitos, modismos. Nada é mais importante do que viver como um verdadeiro cristão. Mas o que nos leva a refletir sobre esses conceitos é exatamente a atitude de alguns ditos cristãos que preferem estar de bem com o mundo e assim bem reputáveis do que assumirem de vez a sua identidade de filho do reino de Deus e andarem na contramão da sociedade. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Meu irmão, se ser aceito pela sociedade e estar de bem com ela, ser aceito por um grupo e estar de bem com ele, e estar na inimizade de Deus, melhor será, como já dissemos, andarmos na contramão da sociedade. Se isto parecer loucura, mas sua consciência estiver tranquila, vá em frente. A maneira como você vive em todo tempo e lugar determinarão a sua reputação. A verdade pela qual você seria capaz de morrer demonstrará a tua consciência. A reputação é aquilo que você tem ao ingressar em uma nova comunidade. Consciência são as marcas que você deixa quando vai embora de lá.
A reputação tem efeito temporal, é passageiro. A consciência se desenvolve por toda a vida. A reputação pode deixá-lo até próspero, rico ou pobre. A boa consciência o deixará feliz ou infeliz. Conclusão? Apesar de nenhum cientista ou médico poder ser capaz de localizar e explicar a consciência, essa capacidade de distinguir o bem ou o mal é uma das provas que Deus existe. Que tipo de consciência você tem? Será má? Condenada? Limpa, pura, fraca, boa? Livre de culpa? Qual delas? Seja um cidadão do céu, um cristão verdadeiro, que também sabe exercer a cidadania terrena neste mundo, mas com seriedade e responsabilidade. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar este programa. Até quinta, conto com a sua audiência. Verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro no submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua